Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui hoje novamente para trazer para vocês mais informações. As de hoje vou estar dando continuidade da última que eu estive aqui fazendo com vocês, que o tema era, afinal, a gente morre ou não morre? E dentro dos temas de hoje, o que a gente vai falar? O que realmente fica depois do que a gente sai do nosso corpo físico. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês pelo carinho, pelos abraços, que a última live eu não pude fazer, não estava muito legal, e agradeço a vocês todo o carinho recebido, tá bom? E hoje, então, vamos voltando aqui na continuação dos nossos temas para esclarecer vocês um pouco mais, né? Que eu acho que a gente estuda muito pouco sobre a gente mesmo. Então, hoje, com o tema os nossos corpos astrais. Para que vocês entendam um pouquinho como seriam esses corpos astrais, como eles estariam inseridos em nós. Eu não sei se vocês já conhecem aquelas bonequinhas russas. Para quem não conhece, as bonequinhas russas, você tem uma boneca maior e você vai colocando uma dentro da outra, né? Até a menorzinha. Então, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia, seria isso. Nós temos o nosso corpo físico e dentro desse corpo físico nós temos inserido esses nossos corpos astrais. Corpos sutis, não importa, são nomes um pouquinho diferentes, mas que lá no final é tudo a mesma coisa, tá bom? E estes corpos são a nossa maneira de manifestação e a nossa consciência se manifesta neles, tá bom? Então, para a gente iniciar, o que a gente tem primeiro? A gente tem o nosso corpo físico, que ele se manifesta aqui, que a gente usa ele aqui para o nosso dia a dia, para a gente poder fazer as nossas coisas, né? Nós temos o nosso cérebro, nós temos todo um conjunto dentro desse corpo físico que funciona diariamente para nós, né? Para a gente poder fazer todas as nossas atividades, seja elas mais a nível pensamento, né? Estar criando coisas na minha mente, né? Seja em cálculos, seja em pensamentos, seja em desenhos, ou seja, tá aqui o meu mentalzinho, né? E todo o resto do meu corpo, na qual eu uso para me locomover, para fazer exercícios, para fazer o meu trabalho, enfim. Uma máquina que eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? E os demais, esses corpos astrais, são corpos de luz. E são chamados corpos de luz, por quê? Porque eles são menos densos. O nosso corpo físico não quer dizer que não seja também de luz. Mas como nós estamos aqui na matéria bariônica, e o nosso corpo aqui físico, ele se condensa aqui. Então, por isso que a gente tem essas sensações dele, que estão através dos órgãos dos sentidos, nossos 5 órgãos dos sentidos. Então, nos dá essa sensação mais materializada do que a gente é, tá? E os sutis, eles não são perceptíveis aos 5 sentidos. Porém, eles podem ser vistos por pessoas que têm a capacidade de vê-los, que é aquilo que eu comentei com vocês na live sobre mediunidade, né? Que são pessoas que conseguem ver esses corpos. Por que eles conseguem ver? Porque eles têm uma capacidade maior de ver, que está dentro da glândula pineal, na parte do nosso terceiro olho, que esse aí também é uma outra live que eu vou fazer explicando para vocês, né? E que essas pessoas conseguem ver, tá? E que às vezes o que eles veem, o que às vezes achamos que a gente vê, aí a gente fica chamando aqui que a gente viu fantasma, né?
que na verdade não é um fantasma, e sim essa manifestação desse corpo sutil, que aqui a gente criou como o nome fantasma, mas que em realidade não é bem fantasma, né? É uma palavra que a gente criou, mas que muito pouco a gente se aprofundou dentro dessa palavra, o que que isso realmente significa, porque que uns conseguem ver, outros não conseguem ver, como eu já expliquei lá naquela live para vocês, tá? E também não é porque eu não vejo, ou o meu amigo, ou um parente meu não veja, que não significa que uma outra pessoa não tenha a capacidade de ver. E sim, ela está vendo este corpo sutil, né? E nas escolas orientais, eles já falam há muito tempo sobre esses corpos, né? Porém, para nós aqui mais de descendência mais europeia, né? Que somos nós aqui também do Brasil, de tantas misturas de raça, a gente nunca teve esse costume, tampouco muito esse interesse em ser trazidos para nós no nosso dia a dia como um estudo normal, né? Que seria sobre nós mesmos. Então, na parte dos orientais, isso já é estudado há milênios, então eles têm estudos há milênios, né? Estudos muito profundos dessa parte dos corpos sutis, que para nós ainda em algumas regiões ou para algumas pessoas é algo muito novo ainda, muito pouco falado, muito pouco mencionado. E dentro dos estudos milenares dos orientais, tem algumas linhas que falam até em 9 corpos, mas também tem linhas que falam que tem em torno de 12 corpos, mas eu vou me manter aqui nos 7 corpos, que é o que mais a gente aqui hoje está estudando, para quem trabalha com reiki, para quem trabalha outras linhas e técnicas energéticas, digamos assim, tá? Que não é só porque as pessoas trabalham dentro dessas linhas que só isso serve para eles, e sim para todos nós, dentro daquilo que a gente realmente se manifesta, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês um a um desses corpos, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, primeiro eu vou começar pelo nosso corpo físico, né? Que a gente poderia dizer que é uma carcaça com ossos, músculos, nervos, todos os meus órgãos internos, né? Toda a composição que é esse corpo físico, né? Que é um instrumento de suporte para mim, que recebe aqui as reações dos elementos anímicos e espirituais, e constituído de compostos químicos originários do nosso próprio planeta, né? São milhares de vidas organizadas e administradas pela vida, e recebe o comando do espírito. Por quê? Porque ele está inserido nesse corpo meu, que é o corpo físico, né? Que hoje é o corpo que é mais estudado pela nossa ciência, né? É o mais conhecido, é o que mais é estudado, e nele se somatiza também os impulsos nossos desarmônicos, oriundos dos demais corpos a níveis ou subníveis da consciência. Ou seja, toda doença que esse meu corpo aqui recebe vem dos corpos astrais, dos corpos sutis. Então, a doença, como eu já falei em algumas lives para vocês, ela não começa no nosso corpo físico. Ela sim inicia-se através dos corpos sutis, quando eles não conseguem mais
suportar, segurar essa carga que a gente deixou neles, então eles começam a trazer para o corpo físico, que a gente chama de psicossomática, que é tudo aquilo que eu crio na psique e vou somatizando para o meu corpo físico, tá? E são considerados, então, esses efeitos no corpo físico e não a causa. Por quê? É um efeito que ele está trazendo aqui, se manifestando, mas a causa não está nele. A causa está vindo desses corpos sutis. E dentro desses corpos sutis, agora eu vou falar um a um para vocês, o que cada um traz, o que você manifesta neles, para que vocês saibam o que cada um deles registra, digamos assim, de tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente. Então, nós vamos para o corpo que a gente chama de duplo etérico ou alma vital. Seria vitalidade prânica, reproduz o talhe do corpo físico, ou seja, ele é muito parecido com as formas do corpo físico, né? Estrutura tênue, invisível, de natureza eletromagnética, densa, mas de comprimento de onda inferior ao da luz ultravioleta, quase imaterial. Ou seja, ele tem um pouco da materialidade, mas já é bem mais sutil do que o meu corpo físico. Ele não é uma condensação como esse meu corpo físico, né? Tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, promovendo a sua harmonia. O corpo etérico é o mediador ou o elo plástico entre o corpo físico e o corpo astral, ou conjunto perispírito, que também tem esse nome. Essas ligações acontecem ou se fazem por cordões ligados aos centros de força. Então, são centros de força que mantêm essa ligação de um para com o outro. O duplo etérico é constituído por ectoplasma, sua base é o éter cósmico, como composição exterior, o éter físico emanado do próprio planeta Terra e elaborado no fantástico laboratório Homem-Espírito. Grande número de doenças e desarmonias estão alojadas no duplo etérico, influenciando daí o corpo físico. Todos os seres vivos possuem duplo etérico. Então, todos nós possuímos esse corpo, tá? Embora todos tenham corpo astral ou mental. Pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas ou entorpecentes e sensível também ao perfume, frio, calor, magnetismo, etc. As criaturas dotadas de mediunidade devem ter o máximo cuidado, evitando alimentos ou bebidas com as características acima descritas. Por quê? Porque daí essas pessoas, como eu falei para vocês, elas já têm mais sensibilidade, então elas sentem mais isso do que uma pessoa normal, né? Então elas conseguem identificar mais isso. Por isso que às vezes se ouve que pessoas que têm essa sensibilidade ou a mediunidade, elas têm que ter mais cuidado com esse tipo de coisas, né? Substâncias ácidas, como eu falei, sedativas, entorpecentes. Por quê? Porque elas são bem mais sensíveis a isso, né? E também
pode ser afastado do corpo por pequenas distâncias, através de anestesia, transe mediúnico, sono, coma alcoólico, hipnotismo, mas sempre tende à reintegração. Então, o que isso quer dizer? Que quando recebemos uma anestesia, no caso de uma cirurgia, né? Ou um sono, ou às vezes um coma alcoólico, ou numa técnica de hipnotismo, a gente pode distanciar um pouco esse corpo do nosso corpo físico. Como que a gente faz isso? Como eu falei para vocês, através dessa força eletromagnética que cada corpo tem. Depende tudo como eu consigo através da minha mente, como que eu consigo manejar esta força que eu tenho. Então, quando às vezes, o que acontece para quem já fez uma cirurgia, por exemplo, né? Que quando você começa a voltar a si, depois da longa anestesia que você tomou, parece que você tem aquela sensação que você tá meio longe, que você parece que demora a voltar. É exatamente isso que acontece, que é o quê? Que é esse corpo que está tentando se readaptar, acoplar mais ao seu corpo físico, por isso que você tem essas sensações, né? Então, a gente pode ver que tudo aquilo que às vezes a gente imagina que é algo muito assim, como eu disse para vocês, que foi criado fantasmagoricamente, tudo já tem estudo, tudo a ciência já está comprovando, já está testando. Então, são coisas que não tem mais como a gente negar e ficar só no aspecto fantasioso. E sim, a gente já tem dados que a gente pode ter em mãos, estudar, averiguar como realmente a gente funciona e como não existe nada de que seja muito fantasioso ou além de uma compreensão nossa. Existem, às vezes, alguns termos que são um pouco mais difíceis de a gente entender, mas não significa que a gente não vá compreender nada disso, né? E esse corpo também pode acontecer que nos casos de vícios químicos como fumo, tóxicos, álcool, uso imprudente de determinados medicamentos, também pode fazer um bloqueio nesse corpo etérico, tá? Então, para vocês verem que na parte química, né, no que envolve vícios, drogas, o quanto isto afeta também já um corpo que já não é mais tão físico, e sim na qual esse que nós estamos falando, que é o duplo etérico, né? Então, para vocês verem como isso afeta, né? Então, já dá para ter uma ideia por que chegou a doença em mim, né? Nada mais é do que um aviso de que tem algo errado comigo, por isso ela chegou no meu físico para avisar que alguma coisa não tá legal comigo. Que daí sim, eu preciso procurar um médico para ver o que está acontecendo com esse meu físico, né? Porque é ele que vai cuidar disso. Ele vai fazer exames, vai averiguar dentro dos exames como está esse meu corpo, vai fazer a medicação que eu necessito para que eu melhore. Beleza. Mas aí para vocês já terem uma ideia, se eu continuar dentro dos vícios, se eu continuar no fumo, em tóxicos, álcool, ou tanto outros processos que às vezes eu tenho de vícios, que eu posso retornar a uma doença no meu corpo. Por quê? Porque eu vou estar continuando danificando esse meu corpo, que já é um pouco mais sutil, beleza? Vamos para o outro corpo, que se chama corpo astral emocional. É um corpo
que tem uma sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Primeiro invólucro espiritual mais próximo da matéria, facilmente visível por clarividentes. Luminosidade variável, branca, argêntea, azulada. É o MOP, como eles costumam falar. O que é o MOP? Modelo organizador biológico. É o molde que estrutura o corpo físico. É observável por fotografias, vidências, moldagens, impressões digitais, táteis e aparições fantasmagóricas. Lembra, gente, aquilo que eu falei para vocês, de pessoas que dizem que vê, que ouvem ou que sente fantasmas, que a gente costuma dizer, espíritos, como eu digo para vocês, não importa o nome que a gente chama. Que essa pessoa pode não estar mentindo. Por quê? Porque ela tem capacidade, como qualquer um de nós, com a nossa visão normal, mas ela tem uma visão mais aguçada que ela consegue ver. Que essas pessoas não são compreendidas por nós. Mas agora aqui a gente falando, o que é essa visão fantasmagórica que a gente aqui chama, que tudo a gente faz um castelo, uma construção, como se fosse coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo, é coisa nossa, é sua, é minha, é do seu amigo, da sua amiga, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, porque é assim que a gente funciona, né? Então são corpos que realmente existem e que deixamos aqui a matéria, né? Que é essa carcassinha aqui, o robozinho que a gente usa aqui, mas o resto tudo tem uma constituição que a gente aqui não estuda, que seria muito legal se a gente estudasse isso na escola. Às vezes eu me pergunto, por que não estudar sobre isso na escola? Estudamos ciência, estudamos a matemática, estudamos a história, estudamos sobre o comportamento do ser, tudo o que é palpável aqui para nós. Mas não existe só o palpável. O palpável é aqui, na matéria bariônica, que é mais condensada. Mas existe uma matéria que é mais sutil, num âmbito mais sutil. Mais, vamos dizer assim, mais light, né? E que a gente muito pouco sabe, a gente muito pouco procura. Mas isso somos nós. É cada um de nós que tem toda essa representação desses corpos, né? E que é neles que a gente vai danificando tudo, tá? E esse corpo astral, ele tem ainda a função da sensibilidade, da dor, do prazer, o registro das emoções sob vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, e que neles são impressos pela força do psiquismo. O corpo astral pode desencaixar, ou seja, desdobrar do físico por anestesia também, coma alcoólico, droga, choque emotivo ou desdobramento apométrico da mesma forma que o duplo etérico. Lembra esse que eu falei há pouquinho para vocês? Pois é, esse aqui também tem essa capacidade. Porém, esse daqui agora já guarda muito mais as nossas emoções, né? Então, por quê? Porque o próprio nome já diz, corpo astral emocional, onde você guarda todas as emoções. Lembra que eu falei para vocês porque que quando eu tenho as emoções, elas são medidas em hertz, e esses hertz de cada emoção vão estar aonde? Neste corpo astral emocional, tá? E é com ele
então que a gente vai guardando as nossas emoções. Então, quando eu estouro, vamos dizer assim, eu saturo esse meu corpo emocional, para onde que eu começo a jogar também? Lá para o meu corpinho físico. E assim a gente vai levando tudo para o físico. Por quê? Porque esses corpos, eles têm, digamos assim, uma vibração limitante para o que eles suportam. A partir no momento que eles não suportam mais, é o que eles tentam jogar para o corpo físico para avisar a gente que tem coisa errada. Mas só que a gente não vai prestando atenção, né? A gente continua cuidando do físico e esquece de olhar tudo aquilo que a gente pensa e sente. Como eu já falei em algumas lives para vocês. Então, para vocês verem a importância que a gente tem dentro de a gente se conhecer mais. Como que a gente age, como que a gente pensa, dentro daquilo que eu estou pensando diariamente, porque são em torno de 2.300 pensamentos por dia. O que eu estou carregando com esses pensamentos e sentimentos para mim mesmo? Aquilo que eu já falei para vocês, eu posso estar com raiva, mágoa de alguém, mas ela está no corpo astral de alguém? Não, ela está no meu corpo astral. Que depois quem vai pagar o pato, digamos assim, é meu corpo físico, né? Então, olha o carinho na qual a gente tem que ir para dentro da gente e averiguar mais as nossas emoções. Beleza? Agora vamos para o corpo mental inferior ou concreto. Também, às vezes, vocês vão encontrar alguns nomes um pouquinho diferentes desses corpos, dependendo as literaturas que a gente tem, eles mudam um pouquinho o nome, mas, em realidade, o trabalho de cada um é o mesmo. Ali, às vezes, no nome que muda um pouquinho alguma coisa, mas todos eles, a finalidade é o que eu estou abordando para vocês, tá? Então, o corpo mental inferior ou concreto, como ele é chamado, alma inteligente, mentalidade, associação de ideias, e sua aura é ovalada e envolve todo o corpo. É o repositório cognitivo, é o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. Ele registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. Está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Este corpo, quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, e normalmente sua forma é ovalada, como eu já falei aqui para vocês, mas pode ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular. E podem desdobrar-se também em 7 subníveis com os mesmos atributos que lhes são inerentes. Então, esse corpo aqui, vocês já viram que ele é onde a mente física busca as informações que precisa. Então, a nossa mente aqui física se conecta com a mente deste corpo mental inferior para buscar as informações que precisa. E aí está muito, como ele falou aqui, relacionado ao nosso ego. Ou seja, por isso ele já diz, corpo mental inferior, que é o quê? Ainda um nível mental na qual ainda nós damos muito valor ao que o ego ainda quer. Né? Aquilo que ainda não está dentro, digamos assim, de um comportamento no qual
a nossa personalidade deveria estar. Ainda ela trabalha a um nível muito inferior, que está muito dentro das nossas paixões ainda, daquilo que a gente ainda vai muito pela vontade, muito, às vezes, em impulso ainda. Por quê? Porque ele ainda faz parte muito do que o ego ainda quer, do que o ego necessita para se autoafirmar, né? Então, por isso ele já tem esse nome, corpo mental inferior. Tá? Então, vocês veem que aqui também o quanto a gente está relacionado o nosso comportamento a ele também, né? Como ele mesmo disse, gera sérias dificuldades comportamentais, comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, que ainda, aquilo que a gente ainda não tem, às vezes, um discernimento ainda dentro da nossa construção interna, podemos dizer assim, que não ainda é legal para nós, que vai muito ainda dentro dos nossos impulsos, sem ainda não pensar mais profundo, mais sério, mais, digamos, equilibrado, tá? O seguinte, nós temos o corpo mental superior ou abstrato, que neste sim, nós temos a memória criativa, pode ser percebido também pela vidência, ou seja, também pelas pessoas na qual tem a capacidade e a sensibilidade de ver. Então, para que vocês vejam aqui, já são alguns corpos que eu estou falando aqui, que não tem nada de corpo fantasminha. São corpos reais, porém mais sutis, somente isso. Então, não é nem um bicho de 7 cabeças. A única coisa que a gente necessita estudar mais para compreender a dinâmica desses corpos, poderíamos dizer assim, entender cada vez mais de física, estudar a física. Hoje, como eu digo, a física quântica também já nos mostra muito como esses corpos atuam para nós, fora do nosso corpo físico. Então, como ele pode ser percebido também pela evidência, né? E também esse corpo é o segundo grande banco de dados que dispõe o ser. Ele elabora a estrutura, princípios e ideias abstrata, buscando sínteses ou conclusões que, por sua vez, são geradoras de novas ideias e assim por diante infinitamente. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos e pesquisa visando o aprimoramento do ser. Quando apegado às vivências inferiores, em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, ou seja, a mim mesmo. Cria, né? Pois costuma fragmentar-se em subníveis também, liderando linhas de perturbação com os demais, que se ausentam, ignorando a realidade da personalidade encarnada. Então, o que acontece? Esse corpo mental superior, ele está acima do mental inferior, né? Porque ele já busca visando jamais o aprimoramento do ser, ou seja, aquilo que quando o ser busca mais dentro da sua moral. O que seria essa moral? É tudo aquilo que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o outro, né? Ou seja, o reto pensar, o reto sentir e o reto agir, né? Quando ele busca mais essa integração, né, esse aprimoramento. E isso, como ele mesmo diz, você busca mais quando você vai em busca mais desse seu eu, dessa conexão com você mesmo,
como você ainda se comporta, como você ainda se sente como ser aqui. O que você ainda sente ou pensa, e dentro disso ainda você tem ações que ainda constatam dentro da sua personalidade tudo aquilo que você faz ainda aqui. Que às vezes a gente tem ações que de repente você vê numa pessoa que você nunca viu, você meio que se assusta. Mas eu nunca pensei que essa pessoa chegasse a esse ponto, né? Então, para você ver o quanto isso está relacionado a esse meu mental inferior e meu mental superior. Os níveis que esses corpos trabalham em nós. O quanto depende, sim, de toda a minha busca. Aquilo que eu sempre falo para vocês em praticamente todas as lives. Tudo está dentro de mim. Nada está fora de mim. Então, para vocês verem quanto a gente precisa se compreender da gente mesmo ainda. Até dessa interação. Por quê? Porque todos esses corpos astrais estão inseridos nesse momento comigo. Aí com você que está me assistindo. E com tantas pessoas que conhecemos. Todos nós desse planeta. Né? Que muito, muito, muito pouco se sabe aqui sobre isso. Né? A grande maioria que busca um pouco de conhecimento nisso estão as pessoas que trabalham mais com técnicas energéticas, né, que têm a necessidade de saber sobre esses corpos, porque todas as técnicas energéticas envolvem trabalhar esses corpos, né, e eles é que ainda buscam um pouco desse entendimento. Por quê? Porque não dá pra gente separar. Lembra quando eu disse lá para vocês numa live que somos as 3 dimensões? Corpo, mente e energia? Só que dentro desse meu campo de energia, eu tenho todos esses corpos ainda para entender sobre mim mesmo. O próximo corpo Não, deixa eu terminar ainda com vocês. Tem mais um pedacinho desse mental superior aqui que eu ainda gostaria de falar para vocês. Que ele tem, então, ainda, como eu falei para vocês, né? Ele tem como meta dentro do ser, né? Trabalhar, então, essa moral, essa intuição e a consciência de nós mesmos, tá? Trata do subjetivo, da imaginação, está mais relacionado com o eu superior ou o meu eu crístico, ou seja, onde eu estou chegando a um nível de consciência um pouquinho maior, onde eu saio mais do nível só pensando na materialidade e eu começo com esse corpo a buscar um nível de consciência maior, onde eu posso me conectar mais com uma energia mais sutil, que daí entra a parte dentro daquilo que eu acredito, a minha conexão com uma consciência maior, um ser supremo maior, que não importa o que a gente chama, como eu sempre falo para vocês. Tá? Então, esse corpo ainda também apega-se facilmente ao mando e poder, e é o nível que tem o atributo do domínio do meio onde o ser vive, podendo, por alguma contrariedade, reagir negativamente a esse meio. Ou seja, se eu não tiver um equilíbrio comigo mesmo, como é um corpo no qual ele constitui já um poder maior de ação, digamos assim, se eu não tiver um equilíbrio comigo mesmo, é ele que pode me trazer esse desequilíbrio também. Então, para vocês verem, novamente, voltamos ao mesmo ponto. Tudo está dentro de mim. É tudo eu que vou equilibrando essas camadas. E tudo isso eu faço com aquilo que eu penso e eu sinto.
principalmente. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto a gente necessita ter consciência de nós mesmos. E não fugir de nós, como a gente costuma fazer. O próximo corpo, a gente chama corpo búdico ou budi. Composto pelas 3 almas, moral, intuitiva e consciencial. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá, as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Como seria isso? Agora que nós vamos subdividir em 3 partes. O que faria a alma moral? O discernimento do bem e do mal, sob o ponto de vista individual. Tem a forma de um sol em chamas e é o veículo do espírito que impulsiona a obediência às leis do local onde você está inserido, ou seja, as leis aqui do nosso planeta, né? E comanda o comportamental nosso em relação ao meio. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, o discernimento do que é o bem e o mal, né? Dentro desse contexto que eu vivo aqui, eu estou utilizando muito bem esse corpo. Ele está tendo uma consciência daquilo que é correto eu vivenciar aqui. Eu estou num planeta onde eu tenho leis a cumprir dentro desse planeta, né? De acordo a tudo, em respeito ao meio, ao que vive ao meu lado, ao todo, né? E faz com que eu comece a ter esse discernimento dentro desse meio no qual eu convivo. Dentro da alma intuitiva, a intuição, a inspiração, o literário e o artístico. Em forma de ponta de lança triangular, irradiando em torno as chamas ramificadas, animada de movimento rotatório. É uma antena captadora e registradora das informações que vibram no cosmos, instrumento da inspiração. Então, dentro desse corpo búdico, quando eu falo, ele tem essa alma moral, ele tem essa alma intuitiva, que é essa que eu estou falando agora, que essa intuitiva, ela é, então, esse instrumento da inspiração, onde eu encontro as inspirações dentro de mim, né? Quando me vem aquela coisa que inspira algo bom, alguma ideia, algo que eu possa manifestar de bom, que eu posso contribuir, quem sabe melhor, né? Onde me vem esse algo diferente que eu posso estar fazendo, algo que me inspire, que me faz ser mais criativo para algo melhor, digamos assim, tá? E nós temos a alma consciencial, em forma de um pequeno sol também, muito brilhante, centro da individualidade, consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. De um modo geral, o corpo Budi é pouco conhecido, longe de nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão. Não há como compará-lo. Então, já é um corpo que nós já não temos mais uma forma exata dele. Os demais, eles são muito parecidos com a nossa forma física. E esse corpo Budi, no qual está inserido essas 3 constituições, que é alma moral, intuitiva e consciencial, então ele já não tem mais uma forma como o corpo humano, e sim ele já é mais luz, né? Que em geral está mais como um formato de um círculo, uma bola,
algo que brilha, né? Que muito poucas pessoas conseguem ter a visão desse corpo. Algumas pessoas, eu posso dizer para vocês, que têm e conseguem ver, mas são muito poucas, tá? Não estamos falando de um grande número populacional, né? Não saberia dizer para vocês um percentual, mas posso dizer que não são demasiadas pessoas que conseguem ter acesso à visão desse corpo. E muitos ainda chamam como o corpo perispiritual, né? Ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundiram. Então, por isso é chamado de perispírito, que esse nome perispírito, em geral, você encontra muito nas literaturas espíritas, que eles constituem por esse nome, tá? E mais conhecido popularmente, então, como corpo búdico. É nele também que se gravam as ações, né, da nossa alma, nosso espírito, não importa o que a gente chama, e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia, ali impressas. Ou seja, as experiências bem significadas estão ali arquivadas. Ou seja, estão ali arquivadas e são patrimônios do nosso eu. Então, o que quer dizer? Que tudo que você aprendeu em notas de harmonia ou desarmonia, todas as informações que você tem estão neste corpo. Então, quando você parte daqui e você volta novamente para cá, no processo da reencarnação, você continua trazendo as informações que são gravadas nesse corpo. Então, aí é que nós temos algumas coisas que às vezes a gente não diz assim, que engraçado, parece que eu já sabia isso aqui, eu já senti isso aqui alguma vez. Às vezes não tem pessoas que sentem isso. Então, tá vindo da informação dali. De onde é que vocês têm essa informação? Tá gravadinho aqui. Você traz essa gravação com você. Cada vez que você retorna aqui para uma experiência. Né? E as experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade, quando aqui voltamos, né? Para novas e melhores significações. Ou seja, aquilo que eu ainda não aprendi legal, que eu ainda preciso melhorar, quando eu volto aqui, também está nesse arquivo, né? E são trazidas de novo para o momento, quando eu retorno aqui, mais significativas. Por quê? Porque é algo que eu ainda necessito lapidar mais. Aí que vem a história. Por que que às vezes temos históricos ainda do ser humano que ainda mata? Porque ele ainda não aprendeu que matar não dá. Não pode, não é legal. Então, ele volta de novo com essa informação, por quê? Porque ele ainda não aprendeu isso, ele ainda tem que lapidar isso dentro dele. Mas também aquele que já não mata mais aqui, mas que ainda tem dentro dele muito ódio, muita raiva, também ainda não tá legal para ele. Ele vai ter que ainda baixar essa densidade de raiva, de ódio, de sentimento de vingança. Por quê? Porque dentro do histórico da humanidade, nós temos que resolver tudo dentro da lei do amor. Não é assim que a gente tem que aprender? Então, para isso que você volta. Para ajeitar essas informações ainda. Que numa vida só você não consegue fazer. Então, você volta aqui para ajeitar o que está trazendo ainda essas experiências mal resolvidas de outras. Você volta para ir resolvendo cada vez que você vem aqui. Beleza?
E aqui, mais uma vez, ainda no livro no qual eu peguei essas informações, ainda ele diz: e por ser, novamente, no espírito, o grande núcleo de potenciação de sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizadas no corpo físico, ou no psiquismo da personalidade, quando aqui está encarnada. Então, para aquilo que eu falei no comecinho para vocês. Quem que paga o pato? Nosso corpício físico, né? Porque ele é ainda um corpo que recebe todas essas informações que eu estou extrapolando ainda nesses corpos sutis. E quando eles não aguentam mais, lá eles jogam a onda para o corpo físico de novo. E aí volta a minha doença de novo. Às vezes não é mesmo. Mas aí vem aquela história. Vou no médico, arrumo meu joelho, beleza. Melhorou meu joelho. Passa um ano, agora começou um problema na minha coluna. Aí eu vou pro médico da coluna. Aí resolvi da coluna. E agora começou lá no ombro esquerdo. Por quê? Porque tem algum problema aí, na qual, dentro do que eu penso e sinto, lembra que eu falei para vocês? Estou jogando as informações dentro desses corpos astrais, ou corpos sutis, no qual eles é que ficam com essas informações, né? Que são corpos até um certo limite parecidos muito com o corpo físico humano, mas que todas as informações ainda estão neles. Que não é um corpo condensado como esse aqui, é um corpo um pouquinho mais sutil, mas tá lá. E é por isso que às vezes a gente não entende tanto as nossas repetições das nossas doenças. Por quê? Estão guardadinhas nesses corpos. E nós vamos agora para o corpo átmico, que é como é que eu posso dizer para vocês, assim, o máximo que nós atingimos, né? Que chega ao total espírito, essência, centelha divina, como você chama o nome, não importa, né? É um princípio fundamental e coordenador. É uma esfera multifacetada, verdadeiro sol irrisado de luzes policrômicas, inexplicável, indescritível, imanente, transcendente e eterno. Eu cósmico, mônada ou semente pulsante da vida, que é a nossa essência divina. Ou seja, quando eu passei todas as experiências que eu preciso passar para eu lapidar, para eu aprender, para eu me melhorar, eu chego a essa essência divina, que não precisa mais nenhum corpo, e sim somente é um ponto de luz. Por quê? Porque tudo é luz. A diferença é que nós estamos em diferentes dimensões, na qual não há tanta projeção da luz. E aqui no nosso planeta ainda estamos como seres ainda em uma dimensão mais densa, mais material, não é tão sutil. E que esses nossos corpos estão em níveis mais sutis. Que, como eu falei lá no comecinho para vocês, todos que têm a capacidade e a dimensão de ver, ouvir, sentir, podem com certeza ter sobre esses corpos. Então, para vocês verem como sociedade ainda que somos, como seres que organizamos essa sociedade, o quanto a gente necessita entender e compreender todos esses níveis no quais nós nos manifestamos.
e que não é tão fantasmagórico assim como aprendemos, né? Que é fantasma, que é uma assombração. Não, somos nós nos manifestando nessa dobradura dimensional, que é onde eu não consigo ver, nem você, mas às vezes lá seu vizinho vê. E que ainda é difícil acreditarmos. Por quê? Porque também não nos interessa estudar. Tudo isso leva tempo, né? Como eu sempre digo para vocês, 1 hora no barzinho, uma saidinha pra praia, tudo é bom. Gente, eu também faço. Mas também não dá pra gente, aquilo que eu tô falando para vocês em todas as lives, não temos mais como aqui ficarmos dizendo, ai meu Deus, como é que será que isso acontece? Por que que isso acontece? Né? Ai, mas isso nunca acontecia. Tá, mas gente, tudo tá mudando. Lembra que eu falei para vocês, as frequências do planeta tá mudando. É uma energia que se está transformando para um pouquinho mais sutil, no qual o planeta está indo, e quem consegue ver o sutil está vendo cada vez mais. Então, é isso. Não existe um segredo, não é nada o fim do mundo. Ao mesmo tempo, é tudo muito simples, é só nós querermos compreender isso. Aceitarmos também. Porque, isso nunca existiu, nunca foi falado. Tá, mas e agora? Se está sendo falado, ou por que não, pelo menos pensar sobre, ouvir mais sobre, para que a gente possa entender, então, crianças, jovens, adultos ou idosos, que às vezes nos falam, eu tô vendo. Eu vi a tia, mas a tia já morreu faz 20 anos. Tá aí daí, gente. Se ele disse que ele tá vendo, provavelmente ele tá vendo. Que é o quê? Um desses corpos que eu acabei de falar para vocês. E aí tem gente que ainda me questiona, que me pergunta, Tânia, por que que às vezes a gente escuta falar que as pessoas dizem assim, mas eu vi uma coisa muito escura, muito horrenda. Não é esse corpo que você fala. É um desses corpos que eu falei para vocês. Mas por que essa pessoa tá vendo assim, como muito escura, desfigurada, como se fosse uma figura mais monstruosa? Por quê? Porque no corpo sutil você vê a deformação desse corpo dependendo dos sentimentos que você levou quando você foi daqui. Você foi com muito ódio ainda daqui, de alguém, de situações, de pessoas, com muita raiva, com muito sentimento de vingança? Beleza, é o que você vai fazer depois que você tiver só nesse corpo sutil, é o que você vai fazer com ele. Por quê? A raiva, o ódio, o sentimento de vingança é o quê? É você ter menos luz. Como aí do outro lado, dessa dobradura dimensional, você ter um corpo mais sutil, você vai ver que essa pessoa tem menos luz. O que é menos luz? Não cultiva o amor. Você só tem luz, você é um ser de luz, quando você cultiva o amor em primeiro lugar, dentro de você mesmo. Então aqui a gente não faz nem isso com a gente ainda. Por quê? Porque todo mundo carrega essa balela ainda. A gente ainda não se ama aqui, gente. Porque a gente carrega mágoa, carrega raiva, carrega culpa, carrega medo, carrega ódio. E é isso que nos faz adoecer. Por quê? Porque esse corpo sutil aí tem menos iluminação por parte de amor a si mesmo. Aí a escuridão vai provocar o que no meu corpo físico? Doença. Porque a doença é falta de luz. O que é o mal? O mal não existe. O mal é a ausência do bem.
Então, falta ainda nós nos fazermos bem a nós mesmos, nós nos amarmos. Aí sim, aí quando aparecermos para alguém ali do outro lado, quem sabe alguém ainda num dia nos veja quando estejamos aí do outro lado, que ainda temos o nosso corpo ainda, né? Na aparência que ainda tínhamos aqui. Por quê? Porque estamos alimentando um pouco mais de amor por nós mesmos. E não a falta de amor, que daí não há luz, começa a deformação desses corpos astrais. E aí sim, quem tem novamente a condição de ver, que consegue ver, tá vendo aquele fulaninho lá que todo mundo fala? Não, eu sempre costumo dizer para as pessoas, coitado do demo, né? Esse coitado leva tudo, porque é muito fácil, todo mundo terceiriza. Né? Mas não é coisa dele, gente, é coisa nossa. Né? Por quê? Porque eu fui para o outro lado, saí do robozinho aqui, foi para o outro lado, mas com toda essa raiva de querendo matar meio mundo aqui, com ódio de vizinho, com raiva de familiar, é o que vai me acontecer do outro lado. Né? Porque eu não vou mais estar inserido aqui na maquininha. Agora eu só tô com os corpos astrais. E como eles são mais sutis, o sutil é tudo mais a nível luz, que você identifica. Como eu não tenho a luz comigo mesmo, eu começo a deformar eles. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dei uma pincelada um pouco nesses corpos, né? Porque se for aprofundada pra gente fazer uma aula, praticamente de 1 hora ou 2 de cada corpo desse. Então, para que vocês tenham realmente uma ideia, né? Que nada é fantasmagórico, que tudo isso foi muito criado ilusoriamente para a gente, às vezes, vivenciar com muitos medos, né? E tudo isso, em realidade, não há o que temer. Por quê? Porque faz parte da nossa constituição. É esse corpo físico com mais 6 corpos astrais, corpos sutis, não importa os nomes que a gente fala. Beleza? Então, só para encerrar ainda, o que você, quando parte daqui, você deixa o corpo físico, logo em seguida, também se vai o corpo etérico, e o que fica se manifestando depois são os demais. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês, uma linda semana para todos e mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Um grande beijo a todos e uma feliz semana a todos, beleza? Namastê, muito obrigada e que seja uma semana muito boa, muito feliz para todos e que continuemos a ter essa consciência um pouquinho maior sobre nós mesmos, tudo dentro daquilo que a gente ainda precisa modificar, tá bom? Grande beijo, obrigada.